A camisa canarinho que calou uma nação e conquistou o mundo do futebol. Quer saber mais detalhes? Então fica aqui no vídeo e confira tudo depois da vinheta. Copa do Mundo de 1994, a Copa dos Estados Unidos, país que não tinha tradição alguma com o futebol, mas também a Copa das Camisas Exóticas. Boa parte das camisas que todo mundo conhece hoje em dia veio justamente desse Mundial de 1994, e a seleção brasileira não poderia ficar de fora disso. A Umbro chegou na seleção um ano antes, em 1993, e já trouxe essa estética que marcou a primeira metade dos anos 90, que era as estampas nas camisas, no caso as marcas d'água. E para aquela Copa do Mundo de 1994, a Umbro preparou um material que marcou época com o torcedor brasileiro. A camisa da seleção na Copa de 94 manteve o colarinho, que já era destaque desde a segunda metade dos anos 80, mas para aquela Copa de 94, o colarinho na camisa ganhou listras amarelas, e essas listras deram destaque à camisa da seleção. Mas claro que o maior destaque da camisa mesmo era o símbolo da CBF, que era a marca d'água da camisa da seleção, no caso, 3 escudos da CBF que simbolizavam o tricampeonato da seleção brasileira. O Brasil chegava naquela Copa de 94 completamente desacreditado. Depois do fracasso de 1990, a geração de 94 era uma geração muito, mas muito desacreditada pelo seu torcedor. E era comandado pelo Romário, que foi chamado para a Copa aos 45 do segundo tempo, pois durante boa parte das eliminatórias, o baixinho foi preterido pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Mas o Parreira, vendo que a seleção corria risco de ficar de fora da Copa de 94, acionou o baixinho num jogo decisivo contra o Uruguai. Jogo esse que garantiu a seleção brasileira na Copa do Mundo. E também, claro, garantiu a vaga do baixinho naquela seleção que marcaria a época e que conquistaria o tetra para a seleção brasileira. A camisa principal canarinho que a seleção brasileira usou naquela Copa do Mundo de 94 foi utilizada em 4 dos 7 jogos que a seleção brasileira disputou, incluindo a finalíssima contra a seleção da Itália. Mas, sem dúvida alguma, o grande jogo mesmo que deixou essa camisa imortalizada na memória do torcedor e também na história das Copas foi nas oitavas de final contra a seleção anfitriã, que era justamente a seleção dos Estados Unidos, que não tinha tradição com o futebol, mas estava sediando a Copa do Mundo e avançou para as oitavas de final. E o jogo não poderia ser numa data mais importante que não fosse justamente o dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1994, ou seja, era um jogo muito importante, não só para a seleção brasileira, como também para os donos da casa, que armaram uma grande festa, mas viu o jogo se tornar um verdadeiro campo de batalha, e a seleção brasileira viu a sua vaga para as quartas de final ficar por um fio, já que o primeiro tempo foi um jogo extremamente truncado, mas a seleção brasileira saiu em maus lençóis para o intervalo, já que no finalzinho do primeiro tempo, o Leonardo acertou uma cotovelada na cara de um jogador americano e acabou sendo expulso. Vejam só, o Leonardo, um dos jogadores mais disciplinados daquela seleção brasileira, acabou cometendo uma agressão boba e quase colocou a classificação brasileira pelos ares. O Leonardo quase se tornou um vilão, mas quis os deuses do futebol que a vaga de fato fosse para a seleção brasileira. E no segundo tempo, Bebeto, que era um dos destaques da seleção brasileira naquela Copa e que fazia uma dupla decisiva com o Romário, foi quem colocou o Brasil nas quartas de final. Por sinal, o gol veio com um passe do baixinho, que deixou o Bebeto na cara do gol, e este só teve apenas o trabalho de empurrar a bola para as redes. Brasil 1, Estados Unidos 0, o Brasil estava nas quartas de final da Copa do Mundo. Era no 4 de julho. O Brasil
calou a nação americana e também imortalizou a sua camisa na história da Copa do Mundo. Essa mesma seleção brasileira que já havia imortalizado a camisa azul na Copa de 58 e aquela camisa icônica amarela da Copa de 70, agora também imortalizava essa camisa lendária de 1994. E nem era a decisão. Olha que o Brasil ainda chegou a usar essa camisa amarela na final contra a Itália, mas sem dúvida alguma, o jogo que deixou essa camisa no radar e, claro, na memória do torcedor brasileiro foi justamente este jogaço contra a seleção americana. E aí, torcedores, lembravam desse jogaço contra os Estados Unidos na Copa do Mundo de 94? Deixe aí nos comentários. E essa camisa icônica da seleção de 94? Mas e vocês? Curtem ou não essa camisa? Deixe aí nos comentários também. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. A história do futebol está preservada aqui neste canal. Até a próxima, pessoal.